Olá, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Queridos, acabei de fazer o meu devocional ao Senhor e eu fiz uma leitura maravilhosa, que é uma leitura bastante conhecida, que é a leitura que se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 10. Eu vou ler para vocês o versículo 51 e 52, tá bom? E aí eu vou fazer um breve comentário daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que o Espírito Santo trouxe para a minha vida. E aí eu vou compartilhar com você essa mensagem que o Espírito Santo me deu, porque eu creio que ele também quer trabalhar na sua vida, amém? Assim como ele está trabalhando na minha. O versículo 51 do capítulo 10 diz assim: "O que é que você quer que eu faça?" Perguntou Jesus. "Mestre, eu quero ver de novo", respondeu ele. "Vá, você está curado porque teve fé", afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Queridos, que história verídica, maravilhosa, não é verdade? A Bíblia fala que Jesus estava passando com os seus discípulos por um local. Quando ele estava indo ali para Jerusalém, ele estava na cidade de Jericó. E um certo homem, filho de Timeu, chamado Bartimeu, ele mendigava pelo caminho porque ele já não tinha visão. Ele não nasceu cego, porque a Bíblia fala que ele voltou a ver de novo. Então, se ele voltou a ver de novo, é porque ele via antes. Então, por alguma razão, ele perdeu a sua visão. E por perder a visão, ele não tinha como trabalhar, ele não tinha como se manter. E o que ele fazia? Ele ficava à margem dos caminhos pedindo esmolas. E quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando ali por onde ele estava, esse homem ele surtou. Ele começou a gritar com todas as forças que tinha nele, chamando por Jesus. Sabe como é que ele gritava? "Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim." Só que aquela gritaria daquele cego, de Bartimeu, começou a incomodar a multidão, porque a multidão que seguia Jesus não estava dando ouvidos para aquele cego. Aquele cego era uma pessoa à margem da sociedade, era como se não tivesse importância para aquela multidão, não é? Mas Jesus, Jesus que se importa com todos nós, independente de como somos, de quem somos e o que somos, Ele se importa quando a gente chama por Ele. Ele para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa voz, amém? E ali aquela multidão dizia para aquele cego: "Cala a boca, cego. Ele não vai te ouvir, ele está ocupado. Cala a boca, ele tem uma missão a fazer, fica aí na tua. Cala a boca, cego." E quanto mais aquela multidão mandava aquele cego Bartimeu calar a boca, mais ele gritava mais alto ainda, Aquele cego, ele não se deixou entristecer, ele não se achou impedido por aquela multidão, por aquelas pessoas que mandavam ele calar a boca. Quanto mais mandava ele calar a boca, mais ele gritava, porque era Jesus. É porque ele sabia que a única esperança que ele tinha de ver de novo estava ali com Jesus. Era através de Jesus. E ele sabia que ele precisava fazer algo para chamar a atenção de Jesus. E a palavra do Senhor diz que Jesus parou em meio àquela multidão, Se virou para aquele homem e disse: "Chama ele cá." A Bíblia diz que Bartimeu colocou a capa de lado, se levantou e, claro, com a ajuda de alguém se dirigiu até Jesus, porque ele não enxergava. E Jesus fez uma pergunta para Bartimeu, embora soubesse o que Bartimeu queria, Jesus disse para ele: "O que é que você quer que eu faça?" Aí ele diz para Jesus: "Mestre, eu quero ver de novo, eu quero ser curado, eu quero receber o teu milagre." Aí Jesus disse para ele: "Vá, você está curado porque a sua fé lhe curou." Você está curado porque você teve fé. Aí aqui fala, que para mim é o mais importante, no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo. Aleluia. E foi seguindo Jesus pelo caminho.
Aí eu quero parar nesse versículo aqui. Queridos, Bartimeu poderia ter recebido a cura e ter saído correndo, contando para todo mundo, abraçando todo mundo. Poderia ter corrido para sua família, né? Mas não. Bartimeu, ele teve uma ação que eu acredito que ninguém esperava. A palavra do Senhor diz que assim que ele começou a ver de novo, ele começou a seguir Jesus pelo caminho. Ele não correu para casa para contar à sua família, né? A reação dele foi seguir Jesus pelo caminho. Então Bartimeu encontrou dentro dele um coração agradecido, um coração que reconhecia que Jesus era o Filho de Deus e que merecia ser seguido por ele, que merecia ser servido por ele. Amém? O que eu quero dizer com isso, queridos? Sabe, Jesus, ele está sempre parando, está sempre dando atenção àquele que grita, que clama por ele. Aquele que tem necessidade, sabe, de Jesus, que não perde a oportunidade de clamar por ele, que não perde a oportunidade de pedir a ele, que não perde a oportunidade de demonstrar a sua fé por ele. Jesus para essas pessoas, Jesus dá atenção para essas pessoas. E muitas vezes estamos na condição de Bartimeu, clamando, chorando, sabe, gritando. E tem pessoas que não entendem, tem pessoas que se incomodam com o choro, tem pessoas que se incomodam com o grito, tem pessoas que se incomodam com a oração, tem pessoas que se incomodam com a tua petição. Porque eles não sentem a necessidade que você sente. Ninguém sentia a necessidade de ver como Bartimeu, porque eles viam. Ninguém sentia necessidade de Bartimeu de poder ver o mundo como eles viam. Mas Bartimeu, querido, sabia que o milagre que ele precisava estava em Jesus. Somos nós que precisamos, somos nós que temos que clamar, somos nós que temos que gritar, somos nós que temos que pedir, somos nós que temos que vencer a multidão, somos nós que temos que vencer as dificuldades para estar com Jesus, para clamar a Jesus. Eu aprendo com Bartimeu que quanto mais as pessoas batem na gente, mais a gente tem que clamar, mais a gente tem que gritar, mais a gente tem que acreditar que Jesus, ele vem nos socorrer. Amém? E Bartimeu foi curado. A Bíblia diz que Jesus disse, olha, você foi curado porque você teve fé. Ele acreditou até nas últimas que Jesus poderia ouvi-lo, poderia curá-lo. E foi assim que aconteceu, conforme a fé de Bartimeu. E o mais importante, Bartimeu não se importou em voltar para casa. Bartimeu não se importou em fazer qualquer outra atividade depois que foi curado, depois que voltou a ver, a não ser seguir Jesus pelo caminho. E a minha pergunta é, você tem seguido Jesus pelo caminho? Jesus te curou, mas você tem seguido Jesus pelo caminho? Jesus te salvou, mas você tem seguido Jesus pelo caminho? Jesus te restaurou, você tem seguido Jesus pelo caminho? Aleluia! Jesus fez milagres na sua vida. Você tem seguido Jesus pelo caminho ou você tem abandonado Jesus? Ou você tem dado prioridade a outras coisas a não ser a Jesus? Sabe, queridos, nós precisamos aprender com Bartimeu que precisamos seguir Jesus pelo caminho, porque ele nos deu vida, ele abriu os nossos olhos, ele abriu os nossos ouvidos, ele colocou palavras santas na nossa boca, ele nos dá saúde, ele nos dá um espírito forte. O Senhor Jesus, ele nos dá o amor que precisamos para estar na sua presença, amém? Então precisamos seguir Jesus pelo caminho. A quem você tem seguido? O que você tem seguido? Que caminho você tem seguido? Bartimeu escolheu seguir Jesus pelo caminho. E você, o que tem seguido? A quem você tem seguido pelo caminho? Você tem seguido o seu mestre? Você tem seguido o seu Deus? Você tem seguido aquele que te curou? Aquele que te salvou? Aquele que te restaurou? A quem você tem seguido? Bartimeu escolheu seguir Jesus. Nem para a família dele ele voltou. Ele foi seguindo Jesus pelo caminho. Então essa é a mensagem que eu deixo para você. E essa mensagem é para mim também porque falou muito ao meu coração. Todos os dias nós vivemos milagres de Deus. Todos os dias quando acordamos, nós estamos vivendo o milagre da vida, queridos. E muitas vezes não queremos seguir o dono da vida. Queremos seguir caminhos que não levam ao dono da vida. Caminhos que não partilham do dono da vida.
Sabe, queridos, se você tem a noção de que Jesus, ele tem feito muitas coisas pela tua vida e você não tem seguido ele pelo caminho, volta a segui-lo. Vai pelo caminho, vai seguindo as pisadas de Jesus, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio de mim. Quem segue a Jesus está seguindo o caminho para Deus, para o Pai. Amém? Então essa palavra que eu deixo para você e para mim também, né? Se você tem consciência de que Deus, ele faz milagres na tua vida e já fez muitos milagres na tua vida, segue ele pelo caminho. Faz como Bartimeu. Deixa a capa e segue Jesus pelo caminho, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus. Amo todos vocês, amém.